No Liberdade de Opinião de hoje, quem está com a gente é o comentarista Bruno Salles. Bruno, bom dia. Bom dia, Lu. Bom feriado para você. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. E que nesse dia que é da Santa Negra, que libertou os escravos e das crianças, que a gente pense nisso como uma reflexão da luta antirracista tão necessária para o Brasil. E o Brasil, país com maioria negra, né? É muito importante que a gente fale sobre isso, sobre as nossas feridas e as heranças trágicas da escravidão. Mas vamos lá, vamos trabalhar, como diz o doutor Bruno. O ministro Ricardo Lewandowski rejeitou o pedido para obrigar o senador Davi Alcolumbre a marcar a sabatina de André Mendonça para o Supremo. Segundo o Lewandowski, a sabatina de André Mendonça é competência do Congresso. Mendonça é o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bruno, o STF está com 10 integrantes há meses e ainda não há definição para substituir o ministro Marco Aurélio, que deixou a corte em julho deste ano. Você acha que existe uma queda de braço em torno dessa indicação? Olha, Luciana, aqui a gente vê uma reticência do Senado em pautar essa indicação do ministro, do ex-ministro da Justiça e ex-AGU André Mendonça, para que ele seja conduzido ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E qual é a questão aqui, qual é a atuação do STF? Vamos analisar isso primeiro. Bom, assim como o processo de impeachment não tem prazo para ser analisado pelo presidente da Câmara, o processo, a sabatina, né, esse rito processual para a condução do ministro do Supremo Tribunal Federal também não tem prazo. Então, o Supremo Tribunal Federal, nas duas ocasiões, nos dois pedidos que foram feitos, olha, analise o impeachment, olha, marque a sabatina do indicado para o Supremo, ele agiu da mesma forma. Eu não posso me imiscuir nessa matéria, porque é uma matéria interna corporis de uma das câmaras, de um dos parlamentos aqui da República do Brasil, e eu não vou atuar em relação a isso. Mas qual que é a questão aqui que está de fundo? A questão é que o André Mendonça serviu ao governo, serviu como um cargo indicado pelo presidente da República. E há sempre uma suspeita, fundada ou não, de que ele possa agir enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal em favor daquele que o indicou. Isso não é incomum. Vamos lembrar que isso aconteceu com alguns outros ministros, mas na história recente a gente tem o próprio caso do ministro Alexandre de Moraes. Olha que curioso e que irônico. Quando foi indicado ao Supremo, o nome do ministro Alexandre teve bastante rejeição de certos setores da sociedade, inclusive do próprio parlamento. Por quê? Porque ele era ministro da Justiça do então presidente Michel Temer. Aquilo gerava uma suspeita de que ele poderia agir em favor do ministro Michel Temer, né? Hoje, o ministro Alexandre é visto como um dos principais algozes do governo Bolsonaro pelos próprios bolsonaristas, né? Ele tem exercido a jurisdição de maneira correta, de maneira escorreita, mas é visto aí como um dos detratores do governo, para dizer assim. Isso nos leva a uma outra discussão agora um pouco mais conceitual, que é a possível quarentena para que se possa exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que isso quer dizer? Que pessoas que estão no governo, que exercem cargo no governo, não possam ser indicadas, para que essa suspeita não paire e para que esse processo não fique tão atravancado quanto está o processo de indicação do ex-ministro André Mendonça. Porque, claro, como você colocou no começo, Luciana, é muito ruim que o Supremo não fique com a sua composição completa. A gente precisa dos 11 ministros, até para que a gente não tenha casos de empate. Luciana. Vamos para o nosso próximo tema, vamos falar sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral deu início à inspeção dos códigos-fonte das urnas, que serão utilizadas nas eleições do ano que vem. O sistema foi aberto para especialistas em segurança e tecnologia da informação. Eles vão ter 2 semanas para analisar o material. E eu te pergunto, essa rodada de testes prioriza a segurança das urnas, mas é também uma intenção do Tribunal Superior Eleitoral de reforçar a credibilidade do voto eletrônico. Um tema que gerou muitos embates entre o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente Jair Bolsonaro. Esse pode ser o começo de um caminho para acabar com a discussão de possíveis fraudes nas eleições, finalmente, Bruno?
Luciana, não, eu acredito que não. Essa iniciativa do TSE de fazer esse teste público, que não é algo novo, que já existe desde 2009, não vai acabar com essa discussão pelo mesmo motivo que qualquer cálculo astronômico, que qualquer voo tripulado, que qualquer foto de satélite não terminou com a discussão sobre a esfericidade ou o planismo da Terra. Porque existirão pessoas que continuarão investindo nessa narrativa. Por quê? Porque é uma narrativa que interessa. É uma narrativa que está posta principalmente pela extrema-direita mundial. Veja, esse não é um fenômeno nacional, esse é um fenômeno que nós importamos lá de fora e é só a gente ver as eleições dos Estados Unidos do final do ano passado, né, que nós vamos ver que questionar a lisura do processo eleitoral é uma estratégia que está sendo utilizada, que está na moda. Então, mesmo que nos últimos 25 anos, desde que foi implementada a urna eletrônica em 1996, o TSE não tenha nenhum caso comprovado de fraude nas urnas eletrônicas, no sistema eletrônico, ainda assim nós temos uma série de pessoas falando em fraudes, sem nunca apresentar qualquer tipo de prova concreta. Exemplo maior disso, o presidente da República, que disse que tinha fraude, que disse que tinha prova, que disse que apresentaria as provas, que marcou uma live para apresentar essas provas e que nessa live ele fala com todas as palavras que ele não tem provas, que ele apresenta um inquérito da Polícia Federal sigiloso que não trata de fraude de urnas eletrônicas, que trata de uma tentativa de invasão de sistemas internos, sistemas protocolares do TSE, que não conseguiu ser feito e ainda assim tenta-se colocar essa sombra fraudulenta no nosso processo eleitoral. O fato, Luciana, é que desde que foi implantada as urnas eletrônicas no Brasil, nós diminuímos de forma enorme as fraudes e as tentativas de fraude. Tentativas de fraude podem ocorrer? Podem. Você pode tentar pegar uma pessoa, ameaçar essa pessoa, tentar pagar essa pessoa para votar em um candidato, mas conseguir invadir o sistema da urna eletrônica, ninguém conseguiu fazer. A urna eletrônica não é ligada na internet, então você não consegue invadir uma urna. O sistema do TSE é um sistema só de acolhimento desses resultados, então um próprio técnico do TSE, ele colocou isso de uma forma muito clara. Olha, seria uma tolice querer alterar o resultado lá em cima. Por quê? Porque todos os partidos, todos os candidatos têm os boletins, é só eles fazerem a soma, né? O que se faz lá no TSE é só computar tudo isso. Besteira. Não existe nenhuma prova de fraude concreta ainda no Brasil. Mas é claro que esse tipo de iniciativa, que ela não é nova, mas ela foi antecipada, antes ela era feita 6 meses antes do processo eleitoral, ela é excelente para que as pessoas que usam a razão, que não se pautam em esoterismos metafísicos de WhatsApp, que elas entendam que o processo é liso, que o processo é transparente. Luciana. A despeito de tudo isso, Bruno, você acha que chegaremos ao pleito de 2022 com a mesma discussão? Com a mesmíssima discussão. Eu acho que, nesse caso, a gente não está falando da razão racionalmente, é só você parar um pouco, analisar todos os relatórios, ver quem já fez auditoria, ver quem são as pessoas que fazem auditoria, que se inscreveram, é o Ministério Público, é a Ordem dos Advogados do Brasil, são os partidos políticos, a Defensoria Pública pode fazer isso, o Exército pode fazer isso, todos participam desse processo e nunca se encontrou. Então, se essa narrativa está baseada em nada, ela vai continuar baseada em nada, ela vai continuar baseada nesse esoterismo metafísico. Não adianta, isso vai aparecer em 2022. Nós que estamos do lado da razão, precisamos ter firmeza para encarar isso de frente e parabéns ao ministro Barroso que está fazendo isso de forma brilhante. Vamos ao nosso próximo assunto. A CPI da pandemia, apesar do feriado, não parou. O presidente Omar Aziz disse aqui na CNN Brasil que pretende convocar hoje uma reunião para definir a possibilidade de chamar membros da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, órgão do Ministério da Saúde, para falar sobre o chamado kit Covid. O questionamento é para tentar entender por que, em 2 anos de utilização de medicamentos,
comprovadamente ineficazes, a Conitec não se posicionou. Além disso, o relator, o senador Renan Calheiros, pretende receber os senadores que quiserem fazer sugestões no texto. Bruno, a previsão de entrega do relatório é na terça-feira, dia 19. Um dia antes, na segunda-feira, será um novo depoimento de Marcelo Queiroga. Poderemos ter novos desdobramentos sobre agora, depois do depoimento do Marcelo Queiroga na CPI? Podemos ter novos fatos para a CPI? É possível que sim, sempre que se faz um depoimento nós podemos ter um fato novo, mas é importante que a gente tenha em mente, é importante que o telespectador, as pessoas que estão acompanhando a CPI, entendam que existe uma CPI que está sendo colocada ao público, que são os depoimentos que nós estamos vendo, que nós estamos acompanhando todos os dias, que a CNN está noticiando, mas existe uma outra CPI mais importante, que é a CPI da colheita e da análise de documentos. E isso tem sido feito de uma maneira muito precisa e muito aprofundada pelos senadores e por suas assessorias que têm trabalhado bastante. A gente percebe isso às vezes em alguns depoimentos. Quando as pessoas sentam lá para prestar depoimento, geralmente, na maioria dos casos, os senadores já têm muita informação sobre o que aquelas pessoas vão dizer, sobre o que elas participaram, têm documentos, confrontam essas pessoas com os documentos, e isso é muitas vezes muito mais importante do que os próprios depoimentos que estão sendo veiculados ali. E esses documentos, eles foram capazes de comprovar uma série de coisas que já foram levantadas na CPI. Em primeiro lugar, a má gestão na pandemia é quando começa a CPI, depois se avançam para os casos de corrupção, de prevaricação da Bharat BioNTech, da VAT, a gente viu isso sendo revelado e finalmente chega numa amarração de tudo isso quando chega na Prevent Senior, que vê que toda essa divulgação de notícias falsas, essa propaganda do governo federal por medicamentos sem eficácia, tudo isso fazia parte de um projeto genocida, sim, mas de um projeto também muito rentável, que estava irrigando ou tentando irrigar financeiramente uma série de pessoas. E isso tudo, toda essa inteligência, não pode ser feita com um simples depoimento. Isso depende de quebra de sigilo bancário que foram feitos, que foram aprovados, e da análise dessas informações bancárias que vieram. Por quê? Como eu provo que uma pessoa é sócia oculta de uma empresa, por exemplo? Só com análise bancária, sabendo que essa pessoa se beneficiou financeiramente dessa empresa. Não adianta chegar lá e perguntar para essa pessoa, você é sócio oculto da empresa? Ela, obviamente, se quiser responder, porque vai estar protegida pelo habeas corpus, vai dizer, não sou sócio oculto, ele é oculto, ele vai se revelar na frente da CPI? Evidente que não, né? Então, tem muita coisa que vai ser apresentado, já tem um parecer do professor Miguel Reale Júnior, com a professora Helena, com a professora Silvia Steiner e o Alexandre Wunderlich, que elencam uma série de crimes de responsabilidade, crimes comuns e crimes contra a humanidade diretamente ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e muitos membros do alto escalão do governo também estarão ali elencados, Pazuello, o próprio Queiroga e os filhos do presidente da República, que tiveram ali uma participação nessa campanha, uma campanha criminosa de veiculação de informações falsas sobre a Covid-19. E aqui, nos estertores dessa CPI, a gente precisa deixar o nosso parabéns aos senadores que participaram, senador Randolfo, Omar Aziz, Renan, Elisiane, Simone, Otto Alencar, entre outros, e também deixar aqui o nosso parabéns aos senadores governistas, Marco Rogério, Girão, Marcos Duval e principalmente ao senador Reins, porque a argumentação deles, elas são muito profícuas a exibir o tamanho da defesa que o governo pode fazer desse desastre que ele criou aqui no Brasil. Bruno, eles pretendem criar um observatório parlamentar permanente para acompanhar o desdobramento desse relatório final. Vamos ver. Obrigada, Bruno, pela participação. Luciana. Aproveite o feriado. Você também. Tchau, tchau. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.